A questão 21. Feitos os devidos ajustes de iniciais maiúsculas e minúsculas e de pontuação, a oração, tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, poderia ser deslocada para o início do período antes de teorias científicas, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto. Bom, deslocamento de oração. Terror! Vamos lá então. Deslocamento de oração. Quando a gente tem um deslocamento de uma oração ou de um termo de oração, vai mudar sentido? Tem que observar a relação dele. Tá? Por exemplo, Terror, você falou de um advérbio. Você falou lá que o advérbio, ele fica lá, normalmente depois dos termos básicos da oração. Sujeito, verbo e complemento. Né? Aí você coloca lá um advérbio, ou você coloca um adjunto adverbial lá. Né? Então, aí, ao colocar essa locução adverbial ou advérbio, isto é, cumprindo a função de adjunto adverbial, aí a gente falou, olha, você pode deslocar, colocar no início, no meio, no fim, e aí você vai colocando as vírgulas, aquela coisa toda, tá legal? Quando se fala sobre sentido original, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, e a gente vai perceber isso, né? E ao longo do curso a gente mostrou isso também na aula de sintaxe de oração, tá? Basicamente na aula de sintaxe de oração. Cara, tem que observar sempre assim, ó, você tem um advérbio. Ele modifica quem? Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, dentro de uma oração, se você desloca o advérbio, tem que observar. Ele mudou a modificação. Ele modificou de um verbo, agora ele passou a modificar um adjetivo. É o primeiro princípio. Muitas vezes o que a banca faz, tira de uma oração e coloca em outra. Tira o advérbio de uma oração e coloca em outra. Lógico, para mudar o sentido. A mesma coisa você vai verificar com uma oração. Uma oração que tem uma relação com uma outra oração, se eu tiro esta relação entre uma e outra, é natural. Se ela vai ter uma relação agora com outra oração, é natural que haja mudança de sentido. Tudo vai depender da relação do termo. É isso que eu quero que você observe aqui comigo. Tudo bem? Então, eu vou projetar aqui pra gente essas duas estruturas. Então, originalmente, nós temos aqui o seguinte, olha. Teorias científicas jamais serão a verdade final. Nós lemos aqui, né, esse tópico frasal. E na sequência, o autor colocou aqui um sinal de 2 pontos, mostrando que o que vem depois aqui explica teorias científicas jamais serão a verdade final. Beleza? Então me ajuda aqui, olha só. Elas irão sempre evoluir e mudar, tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes. Aí você vai se lembrar daquilo que a gente trabalhou na nossa aula de período composto por coordenação. Quando a gente falou o seguinte, olha, tome bastante cuidado, porque muitas vezes, quando a gente tem uma oração reduzida de gerúndio, você vai perceber que cabe uma relação aí coordenativa. Então você pode, de repente, trocar esse gerúndio pela conjunção e mais o verbo conjugado. Ou, de repente, até perceber que essa conjunção e tem uma relação de resultado em comprovação com aquela oração anterior. Beleza? Então, olha só. Nesse caso aqui, olha. Ô, Terror, o tornando-se. Qual a ideia que a gente vai ter dele aqui? Me ajuda aqui, moçada. Olha só. Eu tenho o tópico frasal. Teorias científicas jamais serão a verdade final. E aí vem a explicação. Olha, por que você diz isso, que jamais será uma verdade final? Pois elas irão sempre evoluir e mudar, tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes. E se tornam progressivamente mais corretas e eficientes. Eu não poderia entender isso? Tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes. Você concorda comigo que essa oração, ela tem uma relação com esta oração aqui, ó? Com essa estrutura, com esse sintagma aqui, ó, elas irão sempre evoluir e mudar e tornam-se progressivamente mais corretas e eficientes ao longo do tempo. E com isso se tornam progressivamente mais corretas e eficientes. Concorda comigo que essa oração aqui, ela tem uma relação com essa oração aqui, com esse segmento aqui, melhor dizendo, que a gente tem várias orações aí? Aí o que a banca pede? Ela pediu para você pegar esta oração, tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, e colocar esse aqui, ó. Tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes. Aí eu tenho uma subordinação obrigatória aqui, olha. Aí eu tenho uma subordinação obrigatória aqui. Tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, teorias científicas jamais serão a verdade final.
Veja que a gente tem uma explicação aqui, olha. A explicação é, elas irão sempre evoluir e mudar. E com isso, tornam-se progressivamente mais corretas e eficientes. Concorda comigo? Agora, olha só. Elas irão sempre evoluir e mudar, sem chegar nunca a um estado de proteção, de estado final de perfeição. Veja aqui, ó, o sem chegar nunca a um estado final de perfeição tem relação com esta oração aqui, do tornando-se. Está vendo só? Concorda comigo? Beleza. Agora, ela tem relação com esta outra oração aqui, ó, com aquela primeira. Está vendo aqui? Beleza, então mudou o sentido? Já mudou o sentido. E tem outro detalhe. Tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, deixou de ter relação com esta oração aqui e passou a ter relação com esta primeira aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Parará, ó. Com essa daqui. Então, mudou o referente, não mudou? Ó. Tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, que aqui estava, olha. Ela tinha relação com essa daqui. E ela passou a ter relação com qual? Com essa daqui. Ó. Olha aqui. A relação de subordinação. Ó. Teorias científicas jamais serão a verdade. A verdade final. Aí, ó, sem chegar nunca a um estado final de perfeição, tem relação com a última oração, tornando-se progressivamente mais corretos e eficientes. Essa daqui, sem chegar nunca a um estado de perfeição, mudou. Passou a ter relação agora com... Elas irão sempre evoluir e mudar. Com essa daqui agora. Concorda comigo, então, que há uma mudança de sentido? Há um prejuízo do sentido original. Significa que há erro gramatical? Não. Mas há uma mudança natural, porque houve mudança de referente, tem que haver uma mudança de sentido, não tem como.